só de alegria mesmo, porque é um dia de muita alegria estar aqui com vocês, né? Fechando o ciclo 1, fechando essa primeira etapa de vocês dentro da ULI. Eu vi um monte de gente curiosa. As duas lá atrás, venham para cá. Por que não? Ah, então tá. Tudo bem. Ah, é? Ah, tem intimidade aí com a cadeira. Quer trazer a cadeira? Então tá, já entendi. Eu vi todo mundo curioso perguntando assim, quem é o facilitador de hoje? Eu não vi no grupo e tal. É porque a surpresa e a grande surpresa desse dia é que os facilitadores são vocês. Que tal? Que tal? Né? Olha só, 20 encontros, 19 temas antes desse, um monte de conteúdo, um monte de experiência que vocês viveram aqui dentro e com certeza, né, certamente na vida. É hora da gente falar disso, né, não? De como isso mexeu, de como isso foi recebido, acolhido. Então, essa junção aí, ciclo 10, ciclo 1 hoje, vai conversar sobre alguns temas que a gente vai colocar aqui. E vocês depois vão trazer para a gente, né, o que vocês entenderam sobre isso. Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje, o norteador, é uma sociedade espírita e uma instituição espírita. Então, vocês estão divididos em grupo, né? Vamos numerar assim: 1, 2, 3, 4, ok? E aí, agora, vamos ver os temas de cada um, que vocês vão conversar durante uns 10 minutinhos e depois ver alguém para vir aqui na frente para falar. Outras pessoas, não precisa ser uma pessoa só, não, tá? Mas a gente vai trabalhando e vai todo mundo participar, vai ser bem interativo, não se preocupem. Todas as rodinhas aqui tem um cara de pau. Fique tranquilo. Sempre tem. Sempre tem. Eu já identifiquei um cara de pau em cada rodinha. É assim, olha, eu não vou falar. Aí o outro fala. Aí aquele quer falar aquele também. comichão, né? Eu vou falar. Aí sempre vem alguém para falar. Então, tenho certeza que a gente vai construir aqui esse conhecimento juntos, né? Vamos fechar alguns pontos, trabalhar alguns e ver como que a gente anda nisso tudo aí. Onde é que a gente está nesse tema, né? Sociedade espírita, instituição espírita. O grupo 1 vai conversar sobre os princípios espíritas, né? Quais são esses princípios e o que eles podem contribuir para a sociedade, qual a importância desses princípios numa sociedade. Ok, grupo 1? Grupo 2. Grupo 2 vai falar sobre a felicidade, né? A felicidade é deste mundo, minha gente. O que processo de autotransformação tem a ver com felicidade? Beleza? Grupo 3 vai falar sobre a consciência de ser espírito imortal, né? O que é essa consciência de ser espírito imortal e como isso reflete na sociedade? Grupo 3. E o 4 vai falar da instituição, né? O que é uma instituição espírita? Como vocês percebem uma instituição espírita? Papel? O que vocês sentem, né, dentro de uma instituição espírita? Como elas se formam? O que surgir aí, vocês vão trazer para a gente com base no que vocês já estudaram aqui no ciclo 1, mesclando com o povo do 10, que vai trazer, né, um tempo mais aí de caminhada, tá bom? Gente, é uma responsabilidade muito grande. Temos 3 colegas aqui que estão finalizando, né, o ciclo 10, então, como a Lê falou, a gente espremeu e, né, aprendeu muita coisa. Eu fiz algumas anotações, vou tentar aqui colocar e quem quiser, gente, por favor, me ajudar, bem-vindo. Então, a gente aprendeu, né, e revisitou que os princípios morais, eles estão dentro da gente, né? Então, a gente já vem com isso, mas aqui nesse planeta Terra de provas e expiações, a gente resgata, né, através das nossas atividades, exercícios diários aí de paciência, amor, perdão, empatia, como o colega ali falou também, um incentivo, né? A importância da gente incentivar o outro, estimular, isso vai para além de qualquer esmola ou qualquer caridade. A verdadeira caridade são todos esses valores que temos aqui dentro e que a gente está reaprendendo aqui no nosso dia a dia. E aí a gente falou também sobre essa questão da sociedade, né? A gente não poder exigir do outro, não dever exigir do outro, sendo que, às vezes, a gente nem está fazendo essa autorreforma ainda, né? Desses valores.
e que a nossa mudança ela começa em casa. Então, aquela, né, frase de a gente ser a mudança que a gente deseja ver no mundo. E aí, resumindo aqui, até como elas falaram, né, a gente está encerrando agora o ciclo 10, mas não para por aí. A gente aprende todo dia, a gente coloca em prática todo dia, e é isso, a gente ensina compartilhando, isso foi muito legal também. Eu acho que é isso, gente, eu estou nervosa. Mais alguma coisa? Acho que ela quer falar. Aqui tá bom, né? Bom dia a todos. Bem, só para assim a gente complementar e pensar um pouco mais, né? Porque a proposta ela vai falar dos princípios espíritas e sua importância para a sociedade. Então, quando a gente tem buscado aprender esses ensinamentos de Jesus, não é só um aprendizado interno, mas, acima de tudo, é a busca em colocar tudo isso em prática. Então, essa melhoria, esse avanço para essa sociedade, para que a gente consiga melhorar um pouco a convivência, as relações, ela começa em cada um de nós. Então, nós precisamos, acima de tudo, fazer essa reforma íntima, né, como já foi pontuado. Por quê? Porque não é só o ouvir, é mais do que isso. É o ouvir, o praticar, o se superar a cada momento, e, a partir daí, sim, começarmos a contribuir de uma forma mais efetiva com a melhoria da sociedade e a melhoria dessas relações. Não, bom dia. Eu queria fazer uma pequena introdução. Estamos terminando o ciclo, o primeiro ciclo, são 20 encontros, e eu tenho certeza que somente na próxima encarnação poderei fazer alguma coisa de acordo com tudo isso que acabaram de falar aqui, porque eu me lembro dos 2 primeiros mandamentos, ama teu próximo como a ti mesmo, e eu não tenho ainda consciência de que eu tenha amor por mim mesmo. E, como Adenauer diz sempre, se você não sentir essas coisas dentro de você, você está repetindo e repetindo aquilo, mas você ainda não internalizou, você não aprendeu. E eu tenho certeza que eu não aprendi absolutamente tudo. Se eu aprendi 1% de tudo que eu precisava, mas quando eu digo aprender, é o sentir. Né? Então, esses valores todos nós conhecemos, mas nós não sentimos. Ou pelo menos eu não sinto, vou falar de mim. Eu não sinto. Eu não sei o que é caridade. Eu não tenho caridade por mim ainda. Entendeu? Eu não tenho amor por mim ainda. Então, todas essas coisas que vêm deram ao longo de 20 semanas uma certa... um bug, é bug que fala nisso, na minha cabeça. E eu vou continuar com esse bug ainda. Eu vou chegar no 10 e eu tenho certeza que todos esses valores ali, esses princípios, não terei incorporado. Somente na próxima encarnação, não sei quantas encarnações passarão para isto daqui, né? Mas, como Lara diz, nós estamos lascados. Porque, pelo menos, isto não vai acabar nunca. Você tem encarnação, e tem outra, nós estamos lascados, vamos deixar de fazer, vamos postergar para depois, e vamos ter que voltar para continuar fazendo, e isto é uma tortura. Então, eu vou para o ciclo 2, viu, professora? Com certeza. Para ficar mais angustiado ainda, para ficar... mais doido ainda, entendeu? Angustiado e doido. Então, a sociedade da qual eu formo parte fez uma lavagem cerebral com valores, com cultura, com um monte de coisas que nós vamos apenas repetindo, vivendo e empurrando com a barriga. Mas nunca nós
pensamos, assim como tivemos oportunidade de pensar aqui na ULI, todas essas coisas, né? E pensar não é a solução. A solução é tentar sentir aquilo que nós vimos nessas 20 semanas. Era somente isso. Muito obrigado. Aprovado, com louvor. Salvou a equipe, porque se dissesse o contrário, eu ia ter que demitir esse povo todo. Porque quem não sai do ciclo 1 desse jeito, não viveu o ciclo 1. Então, tá com louvor aprovado. Assegurou meu emprego. Muito obrigado, seu Justo. Mais alguém gostaria de falar do grupo? Vamos só fechar, então, um pouquinho sobre esse tema, porque, assim, quando a gente fala dos princípios espíritas, né? Primeiro que quando a gente fala de uma sociedade espírita, a gente não está falando de uma sociedade em que todo mundo é espírita, né? Segue uma doutrina espírita, uma doutrina kardecista. A gente está falando de uma sociedade regida por princípios. Isso que vocês falaram aí das máximas, das leis morais, esses são os princípios espíritas, né? Eles à medida em que a gente vive e consegue internalizar esses princípios, a gente vai chegar a um ponto muito importante, que é o entendimento e a viver como espírito, né? Então, quando a gente fala dos princípios espíritas, né, que é a existência de Deus, dos espíritos, a evolução dos espíritos, a reencarnação, a mediunidade, a moral cristã como código de ética espírita e a pluralidade dos mundos habitados. A gente está falando dos princípios que norteia essa doutrina, né, o espiritismo. E esses princípios, viver esses princípios, eles vão nos trazer essa percepção. Porque, assim, eles não são novos. Algum deles é novo para vocês? Pensar assim, eu não sabia que existia. Talvez um ou outro, né, não adentrou, não estudou. Mas hoje a gente vê esses princípios reverberando aí, até em filmes, né, hollywoodianos, novelas. Tem novela que fala de reencarnação, que fala da vida depois da morte, que fala da mediunidade, né? Então, a gente vê isso aí o tempo inteiro na nossa frente, na nossa realidade. Mas aí, seu Justo vem e traz a pérola do momento, que é, eu internalizei isso, eu integrei isso, que eu sou um espírito, porque eu venho aqui na casa e escuto, existe espírito, tá? Aí a gente pensa assim, é esse povo que morre vem aqui abusar, né? O espírito está sempre lá, distante. E a gente se olha no espelho e olha assim, oi, espírito, beleza, espírito, né? Onde estamos nesse momento, nesse caminhar, para se compreender como esse ser divino, como esse ser que reencarna, que vive processos, né? De personagem em dimensões diferentes, que se comunica com a vida, com o outro. Né? A gente tem uma faculdade que nos permite comunicar, não é só com os espíritos desencarnados, não, mas é com a vida, né? Para se conectar com o que é a vida, né? Com V maiúsculo, vida espiritual. Então, essa é a grande virada de chave, né? É a gente sair da crença. Porque acreditar que Deus existe é fácil. Acreditar, eu acredito na reencarnação, mas e eu faço o quê com isso? Isso muda o quê na minha vida? Né? E para mudar na sociedade, eu tenho que mudar na minha vida. Porque a sociedade, ela não se transforma. Né? E depois a gente se transforma porque a sociedade mudou. A gente vai sendo conduzido de alguma forma por ela. Mas essa transformação vem da autotransformação individual de cada um, que busca isso e, claro, que vai reverberar. E para reverberar lá fora, nas minhas ações, nas minhas relações, na forma como eu enxergo a vida, precisa ter mudado de fato dentro. Né? Então, a gente realmente precisa mesmo mudar essa chave. E essa mudança de olhar já é um grande passo. Né? A gente pensa que é a perfeição, eu ainda não sou o ser perfeito. Se fosse, não estaríamos aqui. Né? Não tem ninguém aqui que tenha alcançado essa perfeição. Oi? Daqui a 500 anos, quem sabe, ou mais, né? Porque a gente já tem mais de 500 nessa lida aí, né? Pelo menos. Né? Então, assim, a gente não tem a noção desse tempo, a gente não imagina o que é essa perfeição.
a gente não sabe, mas a gente sabe o que é o viver. E esses princípios indo norteando a gente nesse processo que é diário, né? Que é a vida da gente. Então, quando a gente fala de uma sociedade espírita, a gente está falando de viver essa vida como seres, né, imortais. Já dizia Sócrates, né, desde muito tempo aí, né? Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas a essa eternidade. O que é viver com vistas à eternidade? Consciente de que esse personagem ele morre, né? Existe morte, existem mortes, né, no nosso decorrer da vida, mas esse personagem aí, ele pode experienciar essa vida aqui como imortal, mesmo ele sendo temporário, né? É um processo temporário. E eu não sei, Lara, se a gente está lascado ou se a gente foi presenteado pelas oportunidades, né? Eu sempre me lembro esse depoimento eu nunca vou esquecer, eu não me lembro nem que ano foi, tem muito tempo isso, mas teve um aluno que falou assim, agora eu entendi uma coisa. Ele disse assim, eu tenho um amigo que é bem idoso e ele estuda muito matemática. Eu nunca entendi porque ele estuda matemática tanto se ele não trabalha mais, ele é aposentado e ele estuda fervorosamente matemática. Talvez tenha sido até alguém de ciclo 10 aqui que estivesse nesse dia, né? Não sei. Aí ele disse assim, aí um dia ele perguntou, né, mas por que o senhor estuda tanto matemática? Ele falou, meu filho, eu tive tanto problema com matemática nessa vida, que na próxima eu quero vir resolvido. Eu não quero vir com problema de matemática, então eu quero resolver agora, né? Então é isso. Eu falei, é isso, viver a eternidade, né? É isso, é aproveitar o momento do personagem para aprender. Eu nunca esqueci essa fala, acho que eu dou de exemplo aqui em quase todos os encontros, porque eu achei fantástico. Eu falei, que espírito fantástico, né? Ele já entendeu que ele tem que vencer uma inabilidade dele. E ele não está esperando voltar, né? Para poder ter que depender de novo da matemática. Então, isso é um convite para a gente lidar com as nossas inabilidades no tempo agora, né? E mudando essa sociedade agora. Então, a gente vai pensando nessa escala aí, né? Nessa sociedade espírita, regida pela consciência da imortalidade, que vai trazer esses princípios que vocês trouxeram das leis morais, né? Que a gente chama das leis morais, e do princípio do Cristo que vocês trouxeram. Então, é essa chavinha maior aí de entendimento da nossa essência, de se entender esse ser espiritual, que vai nos levar a ter essa sociedade regida, né, por esses princípios, que vence esse materialismo e que pode contribuir para uma sociedade mais justa. Porque não é não viver a vida da matéria, né? A gente vive a experiência aqui para aprender e precisa dessa vida na matéria para aprender, tanto que estamos aqui. Mas é saber lidar com ela, né? E aí, como esse lidar com ela também reflete no que é essa sociedade mais justa. Então, eu não vou olhar todos os slides, porque teve coisas que vocês falaram, então fica redundante. Eu trouxe só para a gente complementar, tá bom? Mais palmas para o grupo 1. Muito bom. E vamos para o grupo 2. Vamos, Jane, vem. Você também veio toda trabalhada na elegância. Hoje, vocês sabiam que iam... Mas a festa é assim, é festa energética. Eu inventei de falar lá no grupo, aí me botaram aqui. Bom dia. Eu vou falar sobre a felicidade, mas eu acho que se vocês prestaram atenção do grupo 1 e fizer tudo o que eles falaram e se entenderam muito bem, eu não preciso falar nada, certo? Não, tem que falar. Tá bom. Pode repetir que a gente gosta. Tá, então felicidade. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, ou está procurando, ou está perguntando, felicidade, como é que eu faço para encontrar, ou será que eu sou feliz? Pelo menos eu faço, aí eu assumo que todo mundo faz a mesma coisa. Então, eu vou falar o que o nosso grupo decidiu. O que é felicidade? Tem um formação. Tá incluído aqui, tá bom? Então, a felicidade para o nosso grupo número 2 é o estado de espírito. Todo mundo aqui é espírita, né? Então, vamos ver se somos mesmo. E, juntamente, o autoconhecimento. Se você tem um autoconhecimento de você,
você vai conseguir aceitar o outro, porque você sabe quem você é. E você vai ver que o que o outro faz é ignorância dele, mas você não é mais ignorante, né? Você tem o seu autoconhecimento, certo? Tá. Então, você vai ter a aceitação do outro. E a evolução espiritual está tudo junto nesse globo certinho. Pergunta, quem estava na palestra hoje de manhã? De Fernando o quê? Dos Santos. Quem estava? Uma? Só eu e você? 3. Tá? Poxa, então vocês merecem uma revisão aqui. Ele falou sobre isso, a aceitação do outro. Por exemplo, tem uma pessoa aqui que me ajudou bastante, John, eu não sei mais o rosto dele. Mas um dia eu conversei com ele, numa aula sua, lá em cima da revisão, e eu estava reclamando sobre o trânsito de Salvador. Eu disse, pelo amor de Deus, todos os nomes que você pode imaginar, que você sabe, eu falei para o coitado do João, eu usei a orelha dele. Eu não sei quem é você aqui, João. Eu estava desabafando. E ele deixou. E hoje Fernando falou, mas depois, quando eu cheguei em casa, né, durante o banho, depois do banho e tudo mais, eu vi o alívio e a aceitação depois de estar aqui no centro espírita. Não sou espírita, talvez, né, não sei, né? Mas como eu me senti depois que ele me ouviu. Ele só me ouviu. E eu xinguei todos os motoristas, eu expliquei para ele como que eu fazia. Quando eu, ali na Paralela, outro lugar, eu brigava com o ônibus e eu ganhava. Eu tinha que ganhar. Isso é felicidade? Não é a aceitação do ônibus. Coitado, ele tem um horário, eu não tenho. Aposentado, não trabalho, faço nada na vida. Bom, Fernando Santos hoje disse do motociclista e o motoqueiro. Aí ele falou, não dá vontade de matar? Eu digo, eu? Matar. De novo, eu acabei de falar que eu melhorei, né? Mas hoje eu disse que eu matava o motoqueiro. E ele falou da diferença dos dois. Uma é que ele dirige a motocicleta bonitinho, eu dirijo meu carro, ele dirige a motocicleta. Ele não me atrapalha e eu não quero matar ele, porque ele é um ser humano. Agora o outro que vem... Eu tenho que parar meu carro, porque ele vai arrancar a ponta do meu carro, eu quero matar ele, não quero. Ninguém aqui, todo mundo é santo já, né? Bom, ele disse, o problema não é do cara que fez isso. Ai, que raiva, não dá? O problema é meu. E aí, minha filha, a felicidade. Se eu fosse feliz e aceitava o sujeitinho que nem teve dinheiro para comprar uma motocicleta direito, mas ele quer arrebentar a motocicleta dele e o meu carro, que é o meu transporte, se eu aceitasse ele, eu não seria mais feliz? Eu ia chegar na casa da minha amiga, calma, tranquila, me dá um copo d'água, tudo bem, então, não sei o que, não ia chegar. Pelo amor de Deus, que lugar que esse povo não dirige, não sabe fazer o trânsito, uma miséria. Me dá uma cerveja, tem aí. Isso é felicidade? Não, né? Então, e outra coisa, ele disse que quando a gente sai à procura... Eu estou repetindo a palestra aqui, porque vocês estavam dormindo, se arrumando. Olha, eu também me arrumei, mas eu ainda assisti, viu? E aí, o que aconteceu? Ele disse... você decide se casar. Aí você vai com uma pessoa, mas você quer a pessoa igualzinha a você. Porque você não suporta que ela é diferente. Isso é o quê? Aceitação para a felicidade. E nós todos fazemos isso. Quem aqui que quis casar, depois que casou, queria largar, depois casou de novo, e depois ele não continua não sendo feliz? É a aceitação, vocês são espírita. Eu não sou, então eu posso dar essa desculpa. Mas, gente,
A aceitação do outro. Aí ele disse, você casa e chega lá, a outra pessoa é bruta. Aí você, pelo amor de Deus, agora tem divórcio no Brasil. Quando eu separei, não tinha divórcio no Brasil, sou velha. E aí o que acontece? Você fica, não aguento, você, poxa, aí você vai para o seu amigo e fala, olha aqui, não aguento, é bruto, é isso, é aquilo. Ele disse, o problema é do bruto. O bruto é ignorante, ele não descobriu como fazer para deixar de ser bruto. Mas você que é espírita, deveria saber e aceitar o bruto. Você amava ele, você casou com ele, não é? Então agora aceita o bruto e toda vez que ele for bruto, você faz, dá um jeitinho, seja lá o jeitinho que você queira, alguma coisa, e resolve e seja feliz você e o outro. Então, vamos achar felicidade? Obrigada. Que dizer? Eu que lute, né? Eu que sou espírita que lute. Mas é bem por aí, né? O caminho é esse mesmo. E é um caminho que na hora que fala assim, é você, aí o bicho pega, né? Não é o outro, é você. Aí é que a coisa enrosca mais ainda. Mas vamos lá. Essa felicidade, né? Lá no Evangelho diz que a felicidade não é deste mundo. Porque fala de uma felicidade que o espírito pode e vai atingir nos níveis de maturidade e evolução. É que nem a gente. A gente é criança, a felicidade é uma coisa, né? A gente é adulto, felicidade é outra. Vai ficando, vai passando, a felicidade vai mudando. E para o espírito a maturidade faz a mesma coisa. Mas a gente é espírita, mas ainda não é esse espírito aí. Entendeu, Jane? A gente é o espírita que está lendo os temas, estudando, vindo para o centro, se trabalhando, para tentar ser diferente, para buscar essa diferença e encontrar essa diferença, né? Que já é algo de muito importante, porque muita gente não tem ainda na consciência isso e vive a vida, tenha certeza, vive a vida levando de uma forma sem essas fichas ainda, né? Sem esse entendimento ainda de que há essas mudanças aí. Claro, cada um a seu tempo. Mas então a gente está falando de uma felicidade que é relativa, uma felicidade que pode sim, deve ser buscada. Porque para o espírito, buscar essa felicidade deve ser uma meta mesmo, deve ser um objetivo, né? E não só para si. Aí já é o nível hard de evolução, né, Jane? De que você não quer só a felicidade para você, mas quer para o outro também, né? Então, ser feliz é um estado de espírito, como você bem falou, né? E aí a gente busca construir. Então, essa frase, né? O reino dos céus pode ser alcançado aqui na Terra. Então, o que é esse reino dos céus? É um lugar físico? Não. É um estado, né? É um estado que você, para onde você for, você vai levar. Então, assim, não é fácil se sentir feliz, em paz, com essa harmonia aqui dentro. Não é fácil. É mais fácil, pelo menos. Porque você está aqui, está numa convivência pacífica, certamente não vai viver um conflito, né? Está todo mundo sorrindo, né? No salão, todo mundo alegre. Hã? Ver do sofrimento do outro? Não foi sofrimento, não. Não foi, não. Isso nem chega perto do que é sofrimento. Isso é desafio, né? E a vida é isso, desafio. Então, assim, entender que essa realidade é a realidade construída. Então, felicidade e alcançar esse estado de felicidade tem a ver com autotransformação. E a gente ouve muito falar dessa autotransformação como uma reforma íntima, né? Algumas casas falam assim, o Evangelho fala muito e os estudos espíritas falam muito desse convite da reforma íntima. E aí aqui na casa a gente fala de autodeterminação, que eu sempre esqueço que está faltando ela ali. Ela é a última, é a autodeterminação do espírito,
que é esse processo de encontrar essa felicidade, de encontrar esse estado em que o motoqueiro não tira a sua paz, em que o outro não tira a sua paz. Porque sair desse estágio de que a culpa é do outro, é da vida, é do meu pai, da minha mãe, sair desse estágio requer o quê? O autoconhecimento. Alguém quer perguntar? De o quê? Isso. Aí ele traz essas fases dessa descoberta, desse caminho para a autodeterminação, né? O autoconhecimento é quando a gente começa a se olhar, ver o que a gente faz com consciência mesmo. Poxa, por que toda vez que o motoqueiro passa eu me irrito? Que irritação é essa? Por que acontece tal coisa comigo? É olhar conscientemente mesmo aquilo que eu reajo. Porque aí a gente deixa de só reagir, né? E passa a trabalhar essas emoções. Também eu estava pensando enquanto vocês estavam falando, né? Eu vi um vídeo esses dias que a mulher falava assim: quando eu for tal coisa, eu vou ser feliz. Aí ela conseguia. Quando eu for tal coisa, eu vou ser feliz. Aí ela falava: sempre quando eu for e nunca agora. Então a gente também não consegue enxergar o agora. Eu falo por mim também, porque a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, o que a gente é no momento presente. A gente está sempre não, porque eu vivo falando, quando eu for rica, quando eu quando eu isso. Então a gente também tem que aprender a valorizar, eu falo isso para mim também, de mim para mim, o agora, né? Porque a gente tem muitas coisas para agradecer e tem muitos motivos para ser feliz também. É isso mesmo. Aqui a gente está condicionando essa felicidade, né? Em que propósitos a gente está colocando. E o interessante é que nesse caminho aí, saber disso é estar na consciência, porque tem coisas que a gente sabe, mas a gente ainda não integrou. Então, isso é o autoconhecimento. Eu sei que eu tenho tal característica, eu sei que eu reajo assim, que eu erro em tal coisa, sabe? É estar na consciência, quando a gente já percebeu, mas não é simples assim, perceber e mudar, né? Mudar é algo diferente de ter naquela hora o conhecimento de que eu tenho esse algo, essa inabilidade, vamos dizer assim. Entende? Então, esse é o processo de autoconhecimento. O autodescobrimento é um processo mais profundo, porque, assim, pensando que a gente é espírito, que a gente reencarna, que a gente tem inconsciente, e tem aí várias dessas coisas que a gente reage, motivos que a gente não conhece, nós não nos conhecemos, né? Nessa inteireza aí da nossa essência. Então, o autodescobrimento é um processo mais profundo, que aí você consegue com uma terapia, consegue a própria mediunidade, né? É um processo de se conhecer mais para dentro, porque o espírito ele tem potenciais que a gente deixa de usar, a gente não lembra, mas estão aqui, estão arquivados. E essa busca de autodescobrimento é essa busca pelos aprendizados que eu tenho, as habilidades que eu tenho, que são de outros personagens, de outra vida, de outras experiências, né? E que podem me ajudar nessa e contribuir nessa também. Então, autoconhecimento é essa busca mais interna mesmo, né? Desse autodescobrimento, de saber o que a gente no inconsciente, vai além da consciência. A autotransformação é o processo aí colocando em prática. É quando a gente já consegue fazer aquilo que a gente pensa ser nossa ação, né? Eu penso que eu não devo ficar com raiva porque o motoqueiro bateu. Mas bateu e eu fiquei. Até um dia que eu vou entender e não vou ficar com raiva. Então, esse é o processo da autotransformação. É quando aquilo que a gente pensa começa e a gente sente, tem uma consonância. Eu penso assim, eu sinto assim, e aí a minha atitude passa a ser assim. Isso vai sendo um processo de se transformar. E é importante a gente pensar, gente, que isso não são fases que classificam a gente. São fases dos nossos processos. Porque, assim, eu descubro algo, eu vou fazendo o processo, transformo aquilo, e daqui a pouco tem outra habilidade que eu preciso. Então, essa questão, um ser perfeito, desconhecemos, né?
o processo é cada coisa que eu identifico, eu integro, eu transformo, mas tem outra, e aí eu vou vivendo. Por isso que eu acho que a gente não está tão lascado, entendeu? Porque na próxima a gente já vai estar melhor em alguma coisa, né? E já vai conseguir fazer melhor outras coisas, e fazendo melhor, e fazendo melhor, e fazendo melhor, né? Então, o processo ele é gradativo, né? Não é assim, é uma reta. Eu estou aqui, hoje eu estou na autotransformação, hoje eu estou na autoconsciência. Não, eu estou na transformação de algumas coisas, eu estou iluminando algumas coisas, já me autodeterminei em outras, até que o espírito atinja esse processo de autodeterminação, né? Dessa integração total de habilidades. Então, é um caminho, é uma caminhada, né? E ela vai levar a esse estado maior de entender a vida e de experienciar a vida sem viver nos altos, nos baixos, nos altos, nos baixos, e sempre associando tudo isso ao externo e não a mim mesmo. Então, para fechar essa parte, só uma frase sobre a autotransformação, que ela ocorre quando nos dispomos a pôr em prova o que somos e verificando se o que acreditamos já ter conquistado pode ser posto em prática. Adenauer fala isso como ética do espírito, né? É a consonância entre pensar, sentir, agir. É encontrar essa ética em você mesmo. Palmas para o grupo 2. Ciclo 2 vai pegar um povo danado, viu? Não vai? Eles que lutem. Grupo 3. Bom dia. Eu sou a Lilian, do ciclo 10, e esse é o Mário, que vocês bem conhecem, mas aos colegas, esse é Mário do ciclo 1, tá, gente? Eu costumo dizer que eu não ando só. Então, trouxe aqui um representante de todo o universo que está à minha volta. Então, quando tomamos consciência que somos espírito imortal, nós agimos diferente a partir do momento, daquele instante. E todos os dias, quando acordamos e partimos para o mundo, entendemos que reverberamos na vida de cada um, na nossa própria vida e, em consequência, no universo. Então, a gente fez umas anotaçõezinhas aqui. A percepção da transitoriedade da vida, o olhar de que as fragilidades morais das relações e os sofrimentos de ordem natural ou humana nos liberta do julgamento e da obrigatoriedade de aprendizado imediato. Porque temos essa encarnação. Percebemos nossas próprias fragilidades morais, nossos próprios conflitos. Precisa resolver hoje, aqui e agora? Não. Mas, a partir do momento que a gente desperta, vem a responsabilidade. Então, cabe a nós fazer um planejamento de elencar quais são esses itens que, para você, são tão caros, são tão necessários, são essenciais, e começar a trabalhar alguma delas. Se conseguir uma, já é uma vitória. Mas temos diversas encarnações pela frente. Então, não precisa panicar, não precisa se revoltar, não precisa brigar com Deus e dizer por que eu não consigo algo tão simples. É tão simples a partir da sua visão nesta encarnação. Pode lhe acompanhar uma fragilidade de outras encarnações, e talvez essa seja a que você deve dar mais foco. E assim a gente vai transformando a nossa vida, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, a sociedade como um todo. O reconhecimento de si e a forma que nos colocamos no mundo impacta em todo o sistema. E essa consciência de ser singular, que a encarnação é um processo educacional, diante dessas tendências que nós temos, a vida nos apresenta predisposições.
Aquelas recorrências de situações que não sabemos lidar muito bem, que aparece, e aparece, e aparece, e vai se repetir ciclicamente até colocarmos luz naquele item. Porque o espírito está para o crescimento, o autodesenvolvimento. Ninguém acorda pior do que ontem. Ninguém desaprende, desintegra as habilidades. Pode adormecer, mas ela está ali. E é isso que precisamos colocar à disposição da vida, colocar para o mundo, nesse grande cenário que é a encarnação. E quando nos reconhecemos como espírito imortal, nós aprendemos que o mundo muda quando decidimos nos transformar para construir relações harmônicas para aquilo que identificamos como essencial. Mas essa foi a visão do grupo. Eu pesquei um colega do ciclo 1 para também colocar as suas percepções pessoais, porque eu represento o todo, mas um faz parte desse todo também. Então, quando olhar para qualquer situação, olhe de perto, olhe de longe, se distancie e perceba onde isso toca em você, para que você possa se movimentar. Ok, Mário? Perfeito. Eu vou começar a nossa fala, de certa forma, expressando um agradecimento ao tio Luiz e à tia Alessandra por essa jornada. E vou usar um pouquinho do jargão das coisas que nós aprendemos aqui. A primeira coisa que nós aprendemos é que nós somos espíritos. Então, vamos responder essa questão, a consciência que nós somos espíritos. Mas isso não responde completamente à questão. Nós somos espíritos e nós somos imortais. E esse conceito de imortalidade ela foi construída ao longo dessa jornada. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa jornada. E, para discutir essa jornada, a gente pensou um pouquinho da ideia de mapas mentais. Se a gente construísse a ideia de nós podermos sermos espíritos, mas não fôssemos imortais, e olhássemos um pouco sobre a sociedade, a ideia de um homem isolado é uma coisa ilusória. Os filósofos já falam sobre isso. Um homem isolado é uma abstração. Então, o homem ele é entendido como um ser em sociedade. Então, nós temos essa relação, de certa forma, ao longo dessas 20 atividades que desenvolvemos, nós desenvolvemos relações, interagimos uns com os outros, temos relações mais próximas, com algumas pessoas mais, com outras pessoas menos. Mesmo quando não falamos, nós trocamos energias uns com os outros. E eu tenho certeza absoluta, até a decisão de continuar no ciclo 2 foi construído dessa forma. E isso é, na verdade, uma pequena amostra do que existe lá fora. Se não existisse a imortalidade e a gente olhasse para essa sociedade, a gente poderia ter um viés de que essa sociedade ela teria um conceito de Deus muito injusto. Injusto. Porque a gente vai ver pessoas muito pobres, provavelmente uma grande maioria da sociedade, e um número relativamente muito pequeno de pessoas muito ricas. Então existiria uma sensação de desequilíbrio. Nós veríamos pessoas acometidas de doenças muito graves, nós seríamos tocados por doenças, principalmente envolvendo crianças, coisas abomináveis, e nós ficaríamos, provavelmente, com muita dificuldade de entender esse conceito desse Deus revelado, que foi discutido aqui, e que nós dizemos que ele é bom, que ele é justo,
E sobre a visão de uma única existência, seria muito difícil a maioria das pessoas que estiveram aqui aceitar que esse Deus é bom e Ele é justo. Mas se nós entendermos de que nós somos espíritos e que nós somos imortais, e nós vamos olhar para a Terra e para a nossa existência e para o nosso personagem, como diz os nossos tios, isso é brincadeira, é gozação, eles nunca nos pediram absolutamente nada nesse sentido. Nós vamos olhar para a Terra como uma escola onde nós precisamos vivenciar múltiplas experiências, por que não dizer habilidades, onde talvez eu desenvolva coisas, e aí o que eu não aprendi agora eu posso aprender depois, onde eu possa entender que nenhuma dor vai ser eterna, e ao mesmo tempo nenhuma felicidade também haverá de ser eterna, e eu vou precisar valorizar cada uma dessas experiências e entender que as coisas boas que eu tenho hoje talvez eu deva compartilhar com outras pessoas, porque aqueles papéis eles serão mutáveis e esse processo deva existir. Eu vou aproveitar e compartilhar um pouco da minha experiência. As pessoas às vezes acham aqui que eu sou meio sabido. Eu conheci o Espiritismo muito cedo e por algum processo que é responsabilidade minha, eu me afastei talvez com 25, 26 anos e existiram interferências espirituais de um retorno e acabei retornando mais ou menos na cidade, porque ainda me considero jovem. Talvez fisicamente eu não tenha retornado, mas eu acho que eu continuei trabalhando ao longo de muitos anos, espero. Isso talvez seja um consolo que esteja na minha cabeça. Nunca deixei de ler, mas poderia ter me mantido muito mais ativo do que estive de fato. E aí, mas é aquela história, é o que está escrito ali fora. A gente não pode fazer um novo início, mas um final a gente pode fazer diferente. Então eu fico pensando, eu nunca tive muita dúvida em relação, seu justo, em relação ao fato de eu ser espírito, de eu ser imortal. Nunca tive essa dúvida. Isso é meio curioso. As minhas dúvidas são outras, né? Elas são as minhas próprias contradições. Em relação à sociedade, para não sair do tema, senão tia Alessandra vai ficar angustiada, eu acho que ela está muito relacionada à questão das penas e gozos, onde a sociedade dá a ideia dessa justeza de Deus. E aí a gente vai ter uma ideia de que Deus é justo, porque se não fosse, a gente olharia para tudo isso que está aí fora e teria muita dificuldade. E diz que a prolixidade também é um defeito, e eu encerro minha fala. Eu tenho só mais uma coisinha para falar. Depois dessa jornada até o ciclo 10, eu queria deixar um presente para vocês. É uma sementinha, uma técnica. Chama-se a técnica dos 3Ds. Com esses 3Ds e todo aprendizado que a gente vai colocando na caixinha, guardando e integrando ao longo dos semestres, vai dar um pouco mais de traquejo diante das circunstâncias da vida. O que são esses 3Ds? Desejo, dedicação e disciplina. Então, elenquem quais são as habilidades, quais são as fragilidades que vocês querem ampliar ou minorar, transformar. E, com os 3Ds, façam 1% a cada dia. Tá bom? Fica aqui, recado. Chega, eu fiquei quietinha aqui. Então, gente, só para a gente pensar tudo isso aí na sociedade, né? Que é o tema
da aula. E o começo é esse mesmo, né? O começo é dentro se remexendo, se burilando. É cada um com seus encontros, né? E a seu tempo. E isso marca a nossa diversidade. Porque se a gente for olhar a sociedade, basta viajar para a gente ver as diferenças de uma sociedade, né? Se a gente olhar para isso, entender que espíritos são esses que formam essas culturas diferentes, né? Porque as diferenças são muitas, não só no entendimento do que é Deus, mas nas questões da cultura, do social, do comportamento em relação ao outro, né? A gente sempre ouve assim, quando a gente fala de sociedade, né? Em determinado local, as pessoas se respeitam mais, as questões, né? A vida em sociedade é muito mais menos invasiva, como aqui e tal. E aí a gente fica comparando isso. Isso reflete essa diversidade de espíritos, né? Em estágios diferentes, em processos diferentes, trazendo suas experiências e vivendo novas experiências em estágios diferentes, né? Então, essa percepção, esse entendimento de ser espírito, ele vai refletir numa sociedade quando a maior parte das pessoas tiverem esse entendimento. Então, né, é através dessa mudança interior que vai mudando fora. E quando a gente fala dessa sociedade espírita, né, a gente está pensando, então, só alguns pontos que eu trouxe para a gente fechar, porque eles foram bem concisos aí na fala, dessa sociedade que seja regido por espíritos e não por espíritas, né? Dessa sociedade que não seja regida por uma crença religiosa, mas por uma religiosidade, por algo pessoal, né? Espíritos que são empenhados em se aperfeiçoar. A gente não está mais aqui para buscar ser salvo, né? A gente está aqui nesse processo de ser melhor do que quem? Do que eu. Não é uma competição. Eu sendo melhor que eu ontem, não do que fulano ou de que alguém, né? Então, a gente entender nesse processo, nessa caminhada conjunta, construindo essa sociedade sem privilégios e distinções. Pacífica e não passiva, né? A gente não é para ser passivo. As questões sociais requer atitude, né? Requer mudança, movimento. E pensar essa não violência e a paz, né? Como estado de espírito, como alguém trouxe ele aqui na frase, e aí fechando essa, que é Gandhi, foi Lara? Não, como é o nome dela? Larissa. Larissa? Laís. Foi Laís que trouxe. Ela, na primeira apresentação, ela falou, seja a mudança que você quer no mundo, né? Então, ele é um grande exemplo de ativista, né? Que participou de muitos movimentos, mas mantendo não a passividade, mas sendo pacífico. E são só exemplos, né? Que a gente entende que é possível, sim, lutar, que é possível fazer tudo isso, mas sem perder os princípios e a essência. Então, palmas aí para o pessoal do 3. E vamos para o grupo 4, que vai falar da... Lucinéia vai falar. Você, vamos embora. Venha. Eu já sei que é você mesmo, porque eu tenho certeza que é. Aula 20, eu já conheço o grupo todo. Bom dia. Ela é tão ousada que, quando cheguei, ela disse, você está linda. Todo dia você está linda, mas hoje você veio diferente. Pois é, que era para falar aqui na frente. Ela deve ter ligado para o meu esposo, né, para mandar caprichar. Bom, vou falar um pouquinho da minha experiência, porque na minha casa a gente tinha um laboratório de fenômenos. Era porta abrindo, porta rangindo, era pessoas andando, era correntes, era torneira abrindo, eram os pratos sendo lavados, eram vários fenômenos. E o que vocês imaginarem de fenômenos no laboratório da minha casa, com 9 irmãos e um avô e o pai e mãe. Todos viam, todos ouviam e todos tinham medo. E é claro que eu morria de medo de espírito.
puxava nossos pés, puxava a coberta, apagava a luz, tudo o que imaginável acontecia. Quando falava, vamos, né, a uma casa espírita, misericórdia, o coração acelerava. Claro que eu não queria ir. E ver espírito, se eu morria de medo de espírito. Numa das ocasiões, se vocês desejarem, está no YouTube, no Fantástico de 1991, A Família Assombrada dos Vaz. Saiu na reportagem, levaram toda, né, aquelas questões da ciência para comprovar. Está lá na reportagem. Depois vocês dão uma olhadinha. Tá assim, a Casa Assombrada, se não me engano, da família Vaz, que somos nós. E eles aprontavam tudo. Era mingau feito sem ser feito, de dinheiro que caía, que sumia. Tudo o que acontecesse. A gente trabalhou dessa experiência. Um dia, eu descobri que eu também era espírito. Aí eu não tenho mais medo de espírito, não. Então, quando eles vinham, eu disse, venha, pode vir conversar, que a gente conversa junto. Hoje eu trabalho, né, em uma outra casa espírita. Trabalho na desobsessão. Adoro, amo. E, assim, o bom é o conhecimento. A gente foi bastante criticada. A gente era eu sou bruxa ainda, viu, gente? Na minha cidade. Bruxa. O olhar do outro ainda é atravessado. A gente ainda tem esse olhar. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Que bom que o senhor está com essa dúvida toda. Tenha mesmo, desacredite. Ontem eu assisti o filme Deus Está Morto. Assistam. Assistam. Deus Está Morto. E eu digo assim, a cada dia, a cada momento, a gente aprende mais um pouquinho. Eu vou deixar a colega falar o que a gente foi decidido e depois eu vou fazer um encerramento para que a gente possa estar só dando uma fechadinha. Não, você escreveu? Jesus amado. Oi, gente. Então, quando a gente juntou aqui no grupo, cada um foi dizendo, né, o que pensava e tal, e aí eu fui elencando aqui. Mas o que prevaleceu mais foi a ideia de acolhimento e de autoconhecimento, né? Foi muito falado sobre isso. Quando vem aqui para uma instituição espírita, a pessoa se sente acolhida, porque às vezes vem de outras religiões ou de outras situações e que não tinha muito isso, e aqui acaba tendo. E também com isso vem a compreensão, né? O autoconhecimento, porque, como ela falou, a gente se descobre espírito também. Então é isso. Eu não sei mais o que falar. E só para a gente. Danilo quer falar. Danilo, por favor. Oba, bendita entre as mulheres. Vou ajudar você, tá? Vou aproveitar as aulas, né? O objetivo principal, a gente entendeu que da casa espírita é o acolhimento. Foi até um exemplo que a gente deu, que eu acho que 99% das pessoas vieram a primeira vez para uma casa espírita porque passaram por um momento de dor. E, a partir daí, conheceu o trabalho espírita, que é acolher as pessoas, independente da religião, independente de qualquer coisa. Passando essa etapa, acho que o segundo objetivo é o autoconhecimento. Até falou anteriormente da reforma íntima, que é batida em todas as palestras, que só você pode mudar as coisas. Só você melhorando, você vai melhorar o todo. Depois, a gente não comentou, e eu pensei, é a caridade. Toda casa espírita, eu acho que o tamanho da casa é o tamanho das pessoas e, nitidamente, é o tamanho de quanto ela transforma o seu entorno. Então, a casa espírita é um centro de transformação. Eu acho que a gente vem mudar um pouco e a gente cresce bastante aqui. Não, pode terminar só no final. Ah, tá bom. Olá, gente, tudo bem? Eu não sou dessa turma, acho que nunca vim aqui dia de sábado. Prazer, sou Lara. Me achará, que escuto falar bastante, eu fico mais quietinha, você mais participativa. Então, é o seguinte, na verdade, eu não vim aqui para falar nada sobre teoria que eu discuti, inclusive eu cheguei atrasada, estava até perdida, mas me situei. Mas eu queria estar aqui para me desafiar mesmo, para falar sobre mim, diante desse assunto, né, que me mobiliza bastante. Eu, na verdade, por muito tempo,
eu fiquei aprisionada no mesmo lugar por muitos anos. Primeiro, porque eu não queria admitir minhas fraquezas e minhas inabilidades, eu não queria enxergá-las, eu estava totalmente inconsciente. E então eu estava ali, parada no mesmo lugar, na minha zona de conforto, que era o que eu conhecia. Até que eu comecei voltei para o Espiritismo, que há tanto tempo me chamava. E aqui estou, há 6 meses na ULI, né? Um pouquinho mais no Espiritismo pelos centros por aí. E tenho me descoberto, né, nessa viagem de mim mesma. E, à medida que assim tenho feito, é como se eu estivesse tirando essas amarras que estavam me prendendo. E eu pude dar um pequenininho passo, inclusive semana passada, que há tanto tempo eu gostaria de dar e não conseguia, porque eu não queria admitir minhas fraquezas, minhas vulnerabilidades e tudo que eu não sabia, minhas imperfeições, né? Somos seres humanos comuns e imperfeitos. E eu não queria admitir isso, minha pequenez. E assim eu dei esse pequeno passo, né? E chorei tanto, mas chorei tanto que meu marido ficou sem entender nada. E ele falava: Lara, você está chorando por isso? Eu falei: não, a questão foi um pequeno passo, algo bem pequenininho e diferente na minha vida, mas, a partir desse pequeno passo, eu já me vejo diferente, eu já me posiciono diferente, eu já posso ver as 1000 possibilidades que se abrem para mim. E quem fez, e foi o principal responsável por me dar essas ferramentas e trabalhar com a minha consciência, foi o Espiritismo, né? É como se eu tivesse realmente com os olhos embaçados, e ela estivesse me dando uma nova lente para enxergar o mundo diferente, não porque as pessoas estavam mudando, mas porque eu estava mudando. Então, eu vejo a instituição espírita desta forma, né, como uma onda que reverbera, porque ela me transformou. E assim que ela tem me transformado, mesmo em pequenos passos, eu tenho transformado também como reflexo as pessoas que estão ao meu redor. E essas pessoas já levam para outras pessoas. Então, assim, com a nossa autotransformação, a partir das ferramentas que a instituição nos traz, a gente pode mudar o mundo. Mas não porque a gente quer impor isso para as pessoas, mas porque a gente primeiro se mudou. E pode fazer um pequenininho diferente, né? Então, nós somos pássaros que estamos pegando os pólens e estamos distribuindo por aí esses pólens que crescem, germinam e dão bons frutos, como flores a desabrochar. Então, é isso. É muito bom a gente estar expondo, né, tirando, ficando nu, na verdade, despir um pouquinho dos nossos traumas, ser vulnerável, né? Mostrar para o outro que a gente também tem fraqueza. E a cada um de vocês, ao Dindo e a Dinda, viu, Dindo e Dinda, a afilhada tem dia também, recebe presente. A gente agradece de coração pelo carinho, o acolhimento. A gente sabe, né, que tudo isso, como já diz, né, sem a caridade não há salvação. Não é verdade? E houve, sim, mudança em cada um de nós. Seu Mário, o senhor é inteligente, sim, viu? Fãzona do senhor. Se estiver solteiro, viu? Quando eu estiver também separando, a gente se casa. Quando eu me separar, viu? Mas não é agora, não. A pessoa é casada e está cantando. Dindo, por favor, Dindo. Dindo, não foi isso na aula semana passada? Semana passada disse o quê? Que a gente já tem que ficar de olho no outro. Foi o que entendi da semana passada. Reserva de marido. Mentira, viu, gente? Mentira, estou brincando. Você sabe que está gravado, né? Eu sei que está gravado. Gente, meu marido vai me matar. Bom, para encerrar, eu vou dar uma lida aqui numa passagem do livro tibetano. Chega, fiquei nervosa. Tibetano do Viver e do Morrer. E ele reflete muito isso que a gente está comentando, né? Fecha tudo isso. Que Você tem o buraco. 1 minuto. O buraco. Senão vou mandar Rodrigo cortar seu microfone. Deus o livre, agora você não pode mesmo cortar. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar levei uma eternidade para encontrar a saída. Segundo ponto, ando pela mesma rua. Isso no outro dia, claro. Há um buraco no fundo da calçada, mas eu finjo que não vou vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Terceiro passo, ando pela mesma rua.
há um buraco no fundo no mesmo lugar, vejo que ele ali está. Ainda assim, eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. O quarto. No quarto dia, eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu dou a volta. E no quinto dia, eu ando por outra rua. Simples assim. Eu falei desse poema na terça, mas eu não sabia o nome. É o buraco, né? O buraco. Eu não sabia o nome. Eu lembrava todo... Agora já está gravado no YouTube, agora eu vou mandar tá seu no marido YouTube. assistir. Agora está na rede, E a meu mulher filho. do seu Caiu marido também. Caiu no mundo aí agora. Bom, gente, então... Ó, antes de Laísa dar o fechamento, a gente vai distribuir para vocês aqui um caça-palavras. Mas eu quero que vocês sejam honestos. Deus está pode vendo. Virar, Deus está viu? vendo, viu? Não pode virar o papel. Tem que ficar todo mundo com o papel para baixo para a gente começar junto, tá bom? Todo mundo começar junto. Eu tô vendo, eu e Deus. Deus está vendo, olha Deus aí. está vendo. Vamos lá. Olha a pode ir lá. sociedade justa, né? Pois é. Vamos ser justos com o coleguinha. A gente tem que começar junto. Sem porque privilégios, sem distinções e justa. vai valer um brinde no final, tá bom? Para quem preencher primeiro, aí vem aqui na frente e fala, eu achei Deus. Bom, então vamos primeiro dar as palmas para o grupo 4, né? Que falou aí também, encerrou lindamente. Foi maravilhoso. Não foi legal vocês darem a aula? Uma construção muito linda, muito bom ouvir vocês, uma alegria enorme. E assim, só para fechar sobre a instituição espírita, nós estamos numa, né? Mas existe uma diversidade, né? Gente, mas estamos diante de uma diversidade, porque assim, uma casa espírita, e a fala de Lucinéia me fez lembrar, porque ela disse assim, eu sou bruxa no meu interior. Me fez lembrar um monte de gente que diz assim, eu sou espírita kardecista, né, para dizer que não é bruxa, né? Frutos dessas misturas, desses preconceitos que existem até com o kardecismo mesmo, né? Então, toda instituição que é espírita é norteada pelos princípios de Allan Kardec. E a fundação dessas casas vão fazer com que elas sejam, né, essa variedade que existe aí de trabalho. Então, conheçam a instituição que vocês estão. A Fundação Lar Harmonia é uma casa-mãe, mantenedora, que tem vários projetos sociais. Mantém os centros espíritas, que são 2, o Centro Espírita Harmonia, que funciona aqui, e Joana de Ângeles, e a ULI. Então, tudo isso é parte de uma fundação maior, que tem várias atividades. Então, conheçam a fundação e tenho certeza que cada um vai se encaixar aí em alguma coisa, em algum momento, né? Tem um cantinho sempre para todo mundo que deseja participar da Casa Espírita, da Fundação e da ULI também.